A luz do sol da tarde entrava pelas janelas amplas da sala de estar, iluminando partículas de poeira que dançavam no ar e pintando o chão de madeira com retângulos dourados. A casa era um santuário de bom gosto e conforto, um lugar onde cada objeto parecia ter sido escolhido para transmitir uma sensação de paz e estabilidade. Havia fotos de famílias sorridentes nas paredes, vasos com flores frescas e um silêncio que, para um estranho, poderia ser confundido com tranquilidade. Mas para Janete, sentada na sua cadeira de rodas perto da janela, aquele silêncio era pesado, opressor. Seus olhos, que um dia brilharam com sagacidade e alegria, agora estavam opacos, fixos no jardim perfeitamente cuidado lá fora. Um jardim que ela não podia mais alcançar. O gesso em seu braço e perna eram lembretes constantes de sua fragilidade, correntes brancas e duras que aprendiam aquela cadeira, aquela casa, aquela nova e aterrorizante realidade. Maria entrou no cômodo sem fazer barulho, seus passos suaves sobre o tapete persa. Trazia consigo uma bandeja com uma tigela de sopa quente, o vapor subindo em espirais delicadas. Em seu rosto, um sorriso sereno, o mesmo sorriso que encantara seu filho Pedro, e que nos primeiros dias havia sido um bálsamo para o medo de Janete. Ela se aproximou da sogra com a postura de uma cuidadora devotada, seus movimentos calculadamente gentis. "Trouxe seu almoço, querida. Fiz aquela sopa de legumes que você tanto gosta", disse ela, a voz um veludo macio. Janete não respondeu, apenas encolheu-se sutilmente na cadeira. Um movimento quase imperceptível. O cheiro da sopa, que deveria ser reconfortante, trazia consigo um nó de ansiedade em seu estômago. Ela sentia o olhar de Maria sobre si, um olhar que parecia pesar, medir sua impotência. Com a tigela no colo de Janete, Maria pegou a colher para começar a alimentá-la. Seu movimento foi fluido, carinhoso, até o instante em que seus dedos se afrouxaram deliberadamente. A colher de metal caiu, batendo com um estrépito agudo no piso de madeira antes de espirrar um pouco da sopa quente na perna engessada de Janete. O sorriso de Maria desapareceu como se nunca tivesse existido. Seus lábios se contraíram em uma linha fina e cruel, e seus olhos, agora frios como gelo, encontraram os da sogra. "Você não passa de um peso morto", sibilou ela, a voz baixa e carregada de um ressentimento que Janete jamais imaginara. "Agora vai depender de mim para tudo." O choque paralisou Janete, mais doloroso do que a queda no banheiro, mais assustador do que qualquer fratura. Naquele instante, a mulher que ela acolhera como uma filha revelou a face de uma carcereira. Maria se levantou, deixou a colher caída no chão e saiu da sala com a mesma leveza com que entrara, deixando para trás um silêncio ensurdecedor, quebrado apenas pelo tic-tac de um relógio de parede. Janete ficou imóvel, o calor da sopa começando a esfriar em seu colo, o som da colher caindo ecoando em sua mente. Olhou ao redor, para a sala banhada em luz, para as fotos de seu filho sorrindo ao lado daquela mulher. A casa, antes um refúgio prometido, transformara-se oficialmente em sua prisão. Cada objeto de decoração, cada raio de sol, parecia agora zombar de sua condição. Ela estava presa, não apenas pela cadeira e pelos ossos quebrados, mas por um medo novo e paralisante. Estava completamente sozinha, entregue aos cuidados de um monstro que se escondia atrás do rosto de um anjo. E seu filho, o homem que ela mais amava no mundo, não via absolutamente nada. Antes da queda, a vida de Janete era um mosaico de pequenas independências. Ela era a matriarca que não apenas presidia os almoços de domingo, mas que também fazia questão de preparar a sobremesa preferida de Pedro, seu famoso pudim de leite. A relação com Maria, no início, era um bálsamo para a solidão que a viuvez lhe deixara.
Via na nora a filha que nunca teve, uma confidente para suas tardes de chá e uma parceira para cuidar do jardim. Maria, por sua vez, representava o papel com uma perfeição teatral. Trazia pequenos presentes, ouvia suas histórias, com uma atenção que parecia genuína, e sempre elogiava a sabedoria e a força da sogra. Para Pedro, que passava a maior parte do dia imerso em projetos e plantas arquitetônicas, essa harmonia era a prova de que havia construído a família perfeita, um alicerce sólido sobre o qual erguia seu sucesso profissional. Pedro amava a mãe com uma devoção profunda, mas distante. Ele provia tudo: a casa confortável, o plano de saúde, a segurança financeira. Acreditava que seu papel como filho se cumpria nesses gestos grandiosos. O tempo de qualidade, no entanto, era um luxo que sua carreira raramente permitia. Ele via os sorrisos, ouvia as risadas durante os jantares e preenchia as lacunas com a sua própria esperança. Confiava em Maria de forma absoluta, enxergando nela um reflexo de sua própria capacidade de cuidar e proteger. Essa confiança cega era seu maior ponto fraco, uma vulnerabilidade que ele sequer sabia que possuía. Ele via a fachada da felicidade e nunca se preocupou em verificar a estrutura por trás dela, convencido de que os alicerces eram tão fortes quanto os prédios que projetava. Janete, por outro lado, sentia o amor do filho de uma forma diferente. Ela se orgulhava de suas conquistas, mas sentia falta do menino que se sentava ao seu lado para ouvir histórias. Ela via o cansaço em seus olhos e a preocupação constante com prazos e clientes. Por isso, o afeto de Maria se tornou tão vital. Preenchia um espaço que nem ela mesma sabia que estava vazio. As duas construíram uma rotina de cumplicidade, ou pelo menos era o que Janete acreditava. Elas compartilhavam segredos sobre culinária, comentavam sobre as notícias e planejavam pequenas reformas no jardim. Para Janete, Maria era a garantia de que, mesmo com a ausência de Pedro, ela nunca estaria verdadeiramente sozinha. Era uma ilusão doce, construída com cuidado e que estava prestes a se despedaçar de forma brutal. O dia da queda chegou com uma chuva torrencial que batia contra as janelas e transformava o mundo lá fora em um borrão cinzento. Janete, ao sair do banho, sentiu o pé escorregar no piso liso e molhado. Não houve tempo para reação. O som foi seco, um estalo oco seguido de seu próprio grito agudo, que cortou o barulho da tempestade. A dor veio em seguida. Uma onda de fogo que subiu por sua perna e irradiou pelo braço com o qual tentou aparar a queda. Deitada no chão frio, impotente, ela sentiu um terror que ia além da dor física. O medo avassalador da dependência. Era o fim de sua autonomia, o início de um capítulo que ela nunca quis escrever. O grito de dor de Janete naquele dia não foi apenas por um osso quebrado. Foi pela vida que ela sentiu que estava perdendo. No hospital, o cheiro de antisséptico e a luz fria das lâmpadas fluorescentes apenas intensificavam a sensação de desamparo. O diagnóstico do médico foi direto: fraturas complexas no fêmur e no pulso, meses de recuperação e a necessidade de cuidados em tempo integral. O rosto de Pedro se contraiu em uma máscara de preocupação e culpa. Como ele poderia conciliar seu trabalho exigente com a atenção que a mãe agora precisava? Foi nesse exato momento de desespero que Maria interveio. Com os olhos marejados e a voz embargada por uma emoção comovente, ela abraçou o marido e se ofereceu para cuidar da sogra em sua própria casa. Ela é minha mãe também, Pedro. Eu cuido dela. É o mínimo que posso fazer. Para Pedro, aquelas palavras foram como uma salvação, o gesto mais puro de amor que ele poderia testemunhar. Para Janete, foi um alívio misturado a uma pontada de tristeza pela perda de seu lar. Os primeiros dias na casa do filho foram exatamente como Maria havia prometido.
Havia um cuidado meticuloso, uma atenção que beirava a reverência, mas apenas quando Pedro estava por perto. Na frente dele, Maria era a enfermeira devotada, a filha amorosa que ajeitava os travesseiros de Janete, que lia para ela e que garantia que tomasse todos os remédios na hora certa. Pedro observava aquelas cenas com o coração transbordando de gratidão, convencido de que sua esposa era um anjo. Mas quando a porta da frente se fechava e os dois ficavam sozinhos, uma mudança sutil ocorria. O sorriso de Maria não alcançava mais os olhos. Os gestos se tornavam mecânicos e o silêncio entre elas ganhava uma nova e estranha densidade, fria e desconfortável. A virada definitiva, o momento em que a máscara caiu por completo, foi o episódio da colher de sopa. Aquele ato deliberado de crueldade, seguido pelas palavras cortantes, inaugurou o verdadeiro regime de sua nova vida. A casa, antes um lugar de esperança, tornou-se o cenário de um terror psicológico silencioso. É em momentos assim que a gente percebe como uma história precisa ser contada. Se você também sente isso, se inscreva no canal, porque seu apoio nos ajuda a dar voz a quem foi silenciado. Janete agora vivia em um estado de alerta constante. O som dos passos de Maria se aproximando era o suficiente para fazer seu coração disparar. A humilhação se tornou diária, sutil e perversa. Maria atrasava seus remédios para a dor, esquecendo-se deles por horas, ou trazia água em um copo que ela colocava propositalmente fora de seu alcance. Para o mundo exterior, e principalmente para Pedro, a narrativa era outra. Maria descrevia Janete como uma paciente difícil, deprimida pela sua condição. Ela mal come, querido, e não quer falar com ninguém, está muito triste com tudo isso, dizia ela com um suspiro de falsa exaustão. E Pedro acreditava. Como não acreditaria? Era mais fácil aceitar a depressão da mãe do que cogitar a monstruosidade da esposa. Janete, por sua vez, estava paralisada pelo medo. Tentou uma vez, com a voz trêmula, dizer ao filho que não se sentia bem, mas o olhar gélido de Maria, que observava a cena do outro lado do quarto, a fez recuar. A ameaça não precisava ser dita, estava implícita em cada gesto, em cada silêncio calculado. Ela temia que, se falasse, o abuso se tornaria ainda pior. O conflito interno de Pedro começou a se manifestar como uma dor surda no peito. Ele via a mãe definhar diante de seus olhos. A mulher vibrante e cheia de vida que ele conhecia estava desaparecendo, dando lugar a uma figura frágil e assustada, com olheiras profundas e um olhar que parecia perdido no vazio. Ele tentava conversar com ela, perguntava como se sentia, mas as respostas eram monossilábicas, evasivas. Ela apenas balançava a cabeça ou encolhia os ombros, sempre com o olhar fixo em algum ponto distante. A lógica lhe dizia que era a depressão, o trauma do acidente. Sua esposa, o anjo de sua vida, estava fazendo tudo o que podia, mas seu instinto, uma voz antiga e profunda, gritava que algo estava terrivelmente errado. Essa dissonância começou a corroê-lo por dentro. Ele se sentia um filho ingrato por duvidar da mulher que havia sacrificado tanto para cuidar de sua mãe. Sentia-se culpado por não conseguir aliviar o sofrimento de Janete. Durante as longas noites de trabalho em seu escritório, os projetos arquitetônicos em sua tela pareciam perder a importância. A imagem do olhar apavorado de sua mãe se sobrepunha a todas as plantas e cálculos. Ele começou a notar pequenos detalhes que antes passavam despercebidos. A forma como Janete se encolhia quando Maria se aproximava, um leve tremor em suas mãos, que não parecia ser apenas da idade, um hematoma arroxeado em seu braço que Maria explicou como uma batida sem querer na cadeira de rodas. É uma dor indescritível ver alguém que você ama se apagando e não saber o porquê.
Se relatos como este te tocam, considere se inscrever para que mais jornadas de coragem possam ser compartilhadas. A desculpa de Maria para o hematoma foi plausível, como todas as suas desculpas, mas para Pedro foi a gota d'água. A imagem daquela mancha escura na pele frágil de sua mãe se tornou um ponto de inflexão. A lealdade que sentia pela esposa começou a rachar sob o peso de uma suspeita que se tornava cada vez mais insuportável. A verdade estava ali, em algum lugar sob as camadas de cuidado performático e mentiras bem contadas, e ele sentia, com uma certeza aterrorizante, que precisava encontrá-la, custasse o que custasse. A semente da desconfiança, uma vez plantada, cresceu rapidamente, transformando-se em uma árvore de angústia cujas raízes apertavam seu coração. Ele não conseguia mais olhar para a esposa sem sentir um calafrio, sem analisar cada palavra, cada gesto, em busca de uma fissura na máscara perfeita que ela usava. A harmonia de seu lar agora soava como uma nota desafinada, uma melodia sinistra que apenas ele parecia ouvir. Ele sabia que não poderia mais viver naquela incerteza. A cegueira autoimposta que o protegera da verdade dolorosa estava se dissipando, forçando-o a encarar a possibilidade aterrorizante de que o monstro que assombrava os dias de sua mãe não era a depressão, mas a pessoa com quem ele dividia a vida. A decisão foi tomada em silêncio, em uma noite de insônia. Ele precisava ver o que acontecia quando ele não estava lá. A desculpa do hematoma, tão perfeitamente articulada por Maria, foi o gatilho que a alma de Pedro precisava para romper as correntes da negação. Na manhã seguinte, ele anunciou uma viagem de trabalho de última hora, um projeto inadiável que o manteria fora por 2 noites. Seus movimentos eram metódicos, quase robóticos, enquanto arrumava uma pequena mala. O beijo de despedida que deu em Maria foi frio, um mero roçar de lábios que ela, imersa em seu próprio teatro, não percebeu. Antes de sair com tudo, ele realizou o ato que definiria tudo. Com as mãos trêmulas, posicionou uma minúscula câmera disfarçada de carregador de celular em um canto do quarto de Janete. Aquele pequeno objeto frio e impessoal era sua última e desesperada esperança de encontrar a verdade, ou a prova final de sua própria e terrível loucura. A poucas quadras de casa, ele parou o carro e abriu seu notebook. O escritório, os prazos, os projetos, tudo havia desaparecido. Seu universo agora se resumia àquela pequena janela de vídeo, transmitindo em tempo real a tranquilidade opressora do quarto de sua mãe. Por quase 1 hora, nada aconteceu. A imagem era de uma paz angustiante. Então Maria entrou, trazendo uma bandeja com um copo de água. Ela o colocou na mesa de cabeceira, sorrindo docemente enquanto ajeitava os travesseiros de Janete. Por um instante, Pedro sentiu um alívio avassalador, a culpa por sua desconfiança o inundando. Mas então, Maria se inclinou e, acreditando estar completamente sozinha, seu rosto se transformou. O sorriso se desfez em uma máscara de desprezo puro e gélido. Com sede, velhinha? Ela sibilou, a voz um veneno que a câmera captava com uma clareza brutal. Janete esticou a mão boa, trêmula, em direção ao copo. Maria riu, um som baixo e cruel, e afastou o copo milimetricamente para além do alcance de Janete. Você acha que merece alguma coisa? Você é um fardo inútil, um peso morto que eu tenho que arrastar. Deveria ter morrido naquela queda. No seu escritório improvisado dentro do carro, o mundo de Pedro ruiu. Cada palavra era uma marreta quebrando os alicerces de sua vida, de seu amor, de sua confiança. Ele não emitiu som, mas lágrimas silenciosas e quentes escorriam por seu rosto, o som de seu próprio coração se partindo, ecoando em seus ouvidos. A dor era física, uma pontada aguda no peito que o deixou sem ar.
Ele não esperou para ver mais. Dirigiu de volta para casa com uma calma aterradora, uma fúria fria e concentrada que substituíra o choque inicial. Entrou sem fazer barulho, encontrando Maria na sala, lendo uma revista com a expressão serena de um anjo. Ela levantou os olhos, surpresa. Pedro, querido, o que faz aqui? Esqueceu alguma coisa? Ele não respondeu, apenas caminhou até a mesinha de centro, colocou o notebook sobre ela e apertou o play na gravação que salvara. A voz de Maria, cruel e venenosa, preencheu o silêncio da sala. O rosto dela passou da confusão para o pânico, do pânico para o horror absoluto. A máscara não apenas caiu, ela se estilhaçou em 1000 pedaços, revelando o monstro que se escondia por baixo. Pedro não lhe dirigiu uma única palavra. Ele passou por ela como se ela fosse um fantasma, um erro de cálculo em sua vida, e foi direto para o quarto da mãe. Encontrou Janete exatamente como a vira na tela. Encolhida, com os olhos fixos na parede, a personificação da derrota. Ele se ajoelhou ao lado da cadeira de rodas, o som de seus joelhos no chão de madeira ecoando a queda de seu próprio orgulho. Ele pegou a mão dela, frágil e fria, e a levou aos lábios. "Me perdoa, mãe", sussurrou ele, a voz embargada por um soluço que ele não conseguiu conter. "Me perdoa por não ter visto. Eu não vi." Naquele instante, pela primeira vez em meses, Janete olhou nos olhos do filho e uma única lágrima, carregada de toda a dor e de todo o alívio do mundo, rolou por sua face. A saída de Maria daquela casa não foi marcada por gritos ou confrontos dramáticos, mas por um silêncio pesado e definitivo. Pedro, com uma calma que assustava até a si mesmo, fez as malas dela e as colocou do lado de fora da porta. Não houve espaço para súplicas ou falsas lágrimas. A evidência em vídeo era uma barreira intransponível contra qualquer manipulação. Quando a porta se fechou, um novo tipo de silêncio preencheu a casa. Um silêncio que não era opressor, mas sim de alívio, como o ar limpo que entra nos pulmões após uma longa apneia. Naquela noite, Pedro não cozinhou uma sopa, mas preparou o prato favorito de Janete, filé de peixe com purê de batatas, e sentou-se ao seu lado, alimentando-a com o mesmo cuidado que ela lhe dera na infância. Pela primeira vez em meses, a comida tinha gosto de comida, e a casa, finalmente, voltava a ter o cheiro de um lar. A recuperação de Janete foi um processo lento, uma jornada que exigiu mais do que fisioterapia para os ossos quebrados. Exigiu a reconstrução de uma alma fraturada. Pedro redefiniu completamente suas prioridades. Os projetos grandiosos e os prazos urgentes deram lugar a tardes tranquilas na varanda, onde ele lia em voz alta os romances que sua mãe tanto amava. Ele trouxe o jardim para dentro de casa, enchendo o quarto dela com vasos de violetas e jasmins, cujos perfumes pareciam varrer as últimas sombras do medo. Aos poucos, o brilho voltou aos olhos de Janete. O riso, antes um som esquecido, começou a brotar, primeiro tímido, depois mais forte, enquanto eles relembravam histórias antigas. Pedro descobriu que o verdadeiro alicerce de sua vida não estava nos prédios que ele erguia, mas nos momentos de presença e cuidado genuíno que ele agora dedicava à mulher que lhe deu a vida. A dor da traição e a culpa de sua própria cegueira transformaram-se em um propósito inabalável para Pedro. Ele percebeu que a história de sua mãe não era um caso isolado, mas um reflexo de um sofrimento silencioso que muitos idosos enfrentavam, escondidos atrás de portas fechadas e sorrisos de fachada. Usando seus recursos e sua influência, ele criou uma fundação dedicada a oferecer apoio jurídico, psicológico e abrigo para idosos em situação de abuso. A primeira iniciativa da Fundação foi criar um canal para compartilhar relatos, para que a luz pudesse encontrar as frestas mais escuras. É por isso que histórias como a de Janete precisam ser contadas,
E a sua inscrição neste canal nos dá a força para garantir que nenhuma voz seja esquecida e que nenhuma dor permaneça invisível. 2 anos depois, em um auditório iluminado, Janete subiu ao palco durante o evento de aniversário da fundação. Ela não usava mais a cadeira de rodas, apenas uma bengala elegante que lhe servia mais como um símbolo de sua jornada do que como uma necessidade. Sua voz, firme e clara, ecoou pelo salão enquanto ela falava, não como uma vítima, mas como uma sobrevivente que havia transformado suas cicatrizes em um mapa para outros encontrarem o caminho de volta. Na primeira fila, Pedro a observava, com os olhos marejados de um orgulho que mal cabia no peito. Quando ela terminou seu discurso, sob uma onda de aplausos, seus olhares se cruzaram. Naquele instante, não havia mais traços de dor ou culpa, apenas a certeza luminosa de que juntos eles haviam reconstruído não apenas uma vida, mas um legado de esperança.